Olá, tudo bem? O meu encontro com você hoje é para falar sobre um outro crime contra a dignidade sexual. A aula de hoje e as demais que vão vir aqui exatamente no nosso encontro vão falar com você, vão abordar o assunto dos delitos aí cometidos contra a dignidade sexual, no caso, o nosso estupro de vulnerável, que é um crime previsto no artigo 217-A, e como você está enxergando aqui, significa que comete o crime de estupro de vulnerável aquele que tem conjunção carnal ou pratica outro ato libidinoso com o menor de 14 anos. A pena prevista no tipo é exatamente pena de reclusão de 8 até 15 anos. Então, o nosso estudo agora, neste vídeo e nos seguintes, vai ser exatamente a análise deste tipo de crime, que é o estupro de vulnerável. Bom, mas antes de falar exatamente sobre os elementos desse tipo de crime, as situações que acontecem essa modalidade criminosa, eu preciso trazer com você um pequeno histórico. Por quê? Porque o crime de estupro de vulnerável é uma inovação legislativa que foi trazida a partir da Lei 12.015 de 2009. Como é que acontecia antes da edição da Lei 12.015 de 2009? Veja aqui comigo um resumo que eu fiz aqui para você. Antes de 2009, havia um grande desentendimento na doutrina e na jurisprudência quanto a uma questão da presunção de violência. Antes da gente começar a ler, acompanha comigo como é que era a redação do artigo 224. Era o seguinte, a antiga redação do Código Penal dizia: presume-se a violência se a vítima A não é maior de 14 anos. Essa primeira hipótese aqui para a gente já é suficiente para a gente começar a entender. Então, havia uma questão da presunção de violência. E a doutrina e a jurisprudência se desentendiam exatamente quanto a esse assunto. Por quê? Uma primeira corrente perguntava, na verdade, colocava a questão se essa violência seria de natureza relativa, que cederia diante da situação apresentada no caso concreto. Ou seja, iuris tantum. Dependendo do caso concreto, ou seja, a análise teria que ser feita caso a caso para determinar se houve ou não a questão da violência. Então, essa presunção de violência ela era relativa, né? Era ela relativa. Já uma outra corrente afirmava que essa presunção de violência seria de natureza absoluta, ela não poderia ser questionada, ou seja, para aqueles menores de 14 anos haveria a presunção de violência em todos os casos, porque ela seria de uma forma absoluta. Muito bem, o que então aconteceu? Como eu antecipei para você, em 2009, com a publicação da Lei 12.015, criou-se então a figura típica, em substituição às hipóteses de presunção de violência constantes do revogado artigo 224 do Código Penal. Então, ao invés da gente ter o artigo 224 regulando a questão da presunção de violência, o legislador, na Lei 12.015, optou, então, por criar uma figura típica, conhecida, então, como estupro de vulnerável do seu artigo 217. Bom, então, para exatamente substituir essa possibilidade. Acompanhe aqui comigo, então, eu já fiz uma análise da letra A, do revogado artigo 224, havia outras hipóteses que depois eu vou comentar com você sobre a questão de quem não pode oferecer resistência, da questão da alienação mental, mas o que é interessante então você perceber? Que hoje o Rogério Greco, nosso doutrinador Rogério Greco, ele entende que a determinação da idade foi uma eleição político-criminal feita pelo legislador. Ou seja, menor de 14 anos está, então, na situação, caso seja vítima de um crime contra a dignidade sexual, está, então, aquele agente que cometeu o crime exatamente adequado no artigo 217-A. Então, opção político-criminal do legislador. Mas o que a gente poderia colocar de argumento dele? Que o tipo não presume mais nada, ou seja, está tão somente proibindo que alguém tenha conjunção carnal ou pratique outro ato libidinoso com menor de 14 anos.
bem como também nas situações que nós vamos analisar, que são aquelas que estão previstas no seu artigo 217, no parágrafo 1º, que são outras situações que também são caracterizadas como estupro de vulnerável. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Mas, por enquanto, veja que a discussão ainda subsiste sobre essa questão da presunção de violência. Segundo Rogério Greco, não se presume nada. Menor de 14 anos se adequa aí, no caso, num crime contra um menor de 14 anos, está adequado aí no artigo 217-A. Mas o Guilherme de Souza Nutti, também outro importante doutrinador, preleciona que mesmo após a edição do novo tipo penal, a discussão quanto à presunção de violência ainda se mantém para aqueles menores de 14 anos. Então veja que a confusão na doutrina ainda subsiste, mesmo com a edição da Lei 2015. Se há ou não violência presumida, ou se a presunção de violência seria absoluta. Então, por enquanto, ainda continua essas duas correntes, tá? Uma absoluta, outra relativa, mas o importante é você conhecer exatamente essas duas divergências que nós temos aqui na doutrina. Bom, o fato é que se a gente fosse colocar da mesma forma que eu coloquei, que eu já tenho colocado para você, em relação ao estupro, em relação aos bens jurídicos protegidos no crime de estupro, agora no estupro de vulnerável a situação também se mantém. Por quê? Porque são exatamente, assim como no crime de estupro, os bens juridicamente protegidos são os mesmos: a liberdade sexual, a dignidade sexual e o desenvolvimento sexual. O que é importante lembrar é que quando a gente fala de direito à liberdade sexual, é exatamente o direito que qualquer pessoa tem de dispor sobre o próprio corpo, de modo não viciado, no que diz respeito aos atos sexuais. Então, esse bem da liberdade sexual é um bem juridicamente protegido no nosso Código Penal, no crime de estupro de vulnerável. Outro bem juridicamente tutelado, protegido, é a dignidade sexual. Então, a dignidade sexual também é exatamente um bem protegido no estupro de vulnerável. E, finalmente, a questão do desenvolvimento sexual. Busca-se evitar as situações de violência, redes de exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Por isso, também, a preocupação do legislador é exatamente de tipificar um crime envolvendo aí crime contra a dignidade sexual, no caso, menores de 14 anos, como você está vendo no caput do seu artigo 217-A. Muito bem, dando continuidade então ao nosso estudo, eu vou deixar esse primeiro assunto aqui para você e no próximo vídeo, aí sim, aí eu vou comentar com você sobre o objeto material do delito, sobre outras situações que envolvem o nosso crime de estupro de vulnerável. Eu espero você lá, um abraço e até a próxima.